like a more private home, and I'd rather just be in like a smaller suburb. Nunca desejamos estar separados, porque assim não poderíamos fazer todas as coisas que podemos fazer, como jogar softball e conhecer novas pessoas. Não teríamos conseguido fazer isso. Cora, praticar desporto e coisas desse gênero. Portanto, não conhecíamos outra forma. Então, o impossível aconteceu. Abby e Brittany Hensel, as famosas gêmeas siamesas, foram separadas após uma chocante crise médica durante mais de 30 anos. Viveram cada momento juntas, partilhando não só os seus corpos, mas também os seus sonhos e desafios. Como é que as suas vidas vão mudar agora que têm de enfrentar o mundo separadas pela primeira vez? Vamos aprofundar a sua incrível história, que derreterá o seu coração com as consequências. Tiveram de suportar uma vida reescrita após a cirurgia. A anatomia partilhada dos gêmeos Hensel sempre foi um equilíbrio delicado. Abby controla o lado direito do corpo, enquanto Brittany trata do esquerdo. Juntos, navegaram pela vida com um nível surpreendente de coordenação. Desde aprender a andar até conduzir um carro, com Abby a controlar os pedais e Brittany a tratar dos indicadores de mudança de direção. O seu trabalho em equipa foi nada menos que extraordinário. Mas o seu corpo partilhado também significou riscos partilhados para a saúde. E esses riscos finalmente alcançaram-nos. Os detalhes da sua recente crise médica permanecem privados. Mas as implicações são claras. Os seus órgãos partilhados já não estão a funcionar como antes. Obrigar os médicos a intervir de formas anteriormente consideradas impossíveis. A Abby é, diria eu, um pouco mais extrovertida. Certamente. Ela é mais capaz de questionar e exigir respostas e atenção tanto na aula como antes. Antes de nos aprofundarmos, é evidente que os desafios que Abby e Brittany enfrentaram durante a cirurgia foram muito mais complexos do que qualquer um esperava. Esta não será a única revelação que o deixará sem palavras durante anos. Abby e Brittany desafiaram as probabilidades como parapagos dicefálicos. Uma condição rara em que dois indivíduos partilham um corpo, mas têm cabeças separadas. Surpreenderam o mundo com a sua capacidade de levar vidas plenas. Formaram-se na faculdade, tornaram-se professores e até perseguiram objetivos pessoais, como o casamento e as aspirações profissionais. Mas a sua existência partilhada sempre foi ofuscada pelas complexidades da sua anatomia. Órgãos partilhados como o fígado, os intestinos e o sistema reprodutivo exigiram uma monitorização constante e a pressão sobre-os. Os seus corpos aumentou ao longo do tempo. A decisão de os separar não foi tomada de ânimo leve, pois trouxe riscos significativos e implicações para toda a vida. Enquanto cresciam, os gêmeos Hensel enfrentaram interminável enxurrada de perguntas invasivas e curiosidade pública. Os seus pais tomaram a difícil decisão, logo cedo, de abdicar da cirurgia de separação. Compreender que tal procedimento provavelmente resultaria na morte de um dos gêmeos em vez disso. Concentraram-se em dar a Abby e Brittany a infância mais normal possível, cheia de amor, educação e oportunidades. Mas normal é um termo relativo quando se está a partilhar um corpo. Somos muito simpáticos. Se simplesmente vier ter comigo e falar conosco, não nos importamos com perguntas e odiamos quando as pessoas nos tiram fotografias e nos tentam filmar. Kyra Marker, desde aprender a gatinhar até praticar desporto, exigiu uma quantidade incrível de coordenação e paciência. Apesar destes desafios, as gêmeas prosperaram, mostrando ao mundo que eram mais do que a sua condição. Ao entrarem na idade adulta, Abby e Brittany continuaram a ultrapassar limites, conquistaram diplomas em educação e tornaram-se professoras acarinhadas, mostrando aos seus alunos que a resiliência e a determinação podem superar até os obstáculos mais assustadores. Mas o seu caminho nunca foi fácil. As exigências físicas do ensino, aliadas à necessidade constante de cuidados médicos, sempre fizeram parte da sua realidade. Agora, com a saúde em risco, o seu caminho tomou uma nova e incerta direção. A decisão de se submeter a uma cirurgia de separação não foi tomada de ânimo leve pelas gêmeas nem pelas suas famílias. O procedimento era complexo e trazia riscos significativos, incluindo a possibilidade de perder um ou ambos. Mas, à medida que os seus órgãos partilhados começaram a falhar, tornou-se claro que algo tinha de ser feito. A cirurgia em si foi uma maravilha médica, envolvendo uma equipe de especialistas que trabalhou incansavelmente para garantir o melhor resultado possível.
Pela primeira vez nas suas vidas, Abby e Brittany acordaram em camas separadas. Perante um mundo que nunca conheceram, o preço emocional desta separação não pode ser exagerado. Durante 33 anos, Abby e Brittany foram inseparáveis no sentido mais literal. Partilharam cada momento, cada experiência e cada desafio. Estar separadas de repente não é apenas um ajuste físico, mas também emocional. Agora, enfrentam a difícil tarefa de redefinir as suas identidades enquanto indivíduos, mantendo ao mesmo tempo o laço inquebrável que sempre definiu a sua relação. O processo de recuperação deles tem sido árdua. Aprender a viver em corpos separados requer um conjunto inteiramente novo de competências e ajustes. Tarefas simples que antes exigiam trabalho em equipa, agora precisam de ser reaprendidas como empreendimentos individuais. Para Abby, que sempre foi a mais analítica e séria das duas, o desafio está em encontrar o equilíbrio sem a espontaneidade de Brittany. Para Brittany, a gêmea mais despreocupada e sociável, a luta é aprender a navegar pela vida sem a presença firme de Abby. Apesar destes desafios, estão determinadas a apoiar-se mutuamente neste novo capítulo das suas vidas. O fascínio do público por Abby e Brittany só cresceu após a separação. Os meios de comunicação social esforçaram-se por cobrir a sua história, muitas vezes sensacionalizando as suas lutas e triunfos. Mas as gêmeas sempre valorizaram a sua privacidade, escolhendo partilhar apenas o que as deixa confortáveis. Este último capítulo das suas vidas não é exceção. Expressaram gratidão pelo apoio que receberam, mas também estabeleceram limites, lembrando ao mundo que são mais do que apenas objetos de curiosidade. Agora, vivendo separadas, Abby e Brittany têm de encontrar novas forças para enfrentar os desafios. Nunca esperaram seguir em frente tão cedo, adaptam-se à sua nova realidade. Abby e Brittany também estão a enfrentar as implicações mais amplas da sua separação durante décadas. Têm sido defensoras da compreensão e aceitação de pessoas com condições únicas. A sua história, desafiou as normas sociais e inspirou inúmeras pessoas a abraçar as suas diferenças. Agora, enquanto navegam pela vida como indivíduos separados, estão mais uma vez a abrir novos caminhos, mostrando ao mundo que a resiliência e a determinação podem superar até os obstáculos mais inimagináveis. A comunidade médica acompanhou de perto o caminho das gêmeas, pois o seu caso oferece informações valiosas sobre as complexidades das gêmeas siamesas. O sucesso da sua cirurgia de separação representa um avanço significativo na ciência médica, oferecendo esperança a outras famílias que enfrentam desafios semelhantes. Mas também levanta questões éticas sobre os riscos e recompensas de tais procedimentos. A experiência de Abby e Brittany sublinha a importância da consideração cuidadosa e da compaixão na tomada de decisões médicas que alteram a vida. Apesar dos desafios que enfrentam, Abby e Brittany mantêm-se otimistas em relação ao futuro. Sempre foram a maior fonte de força uma da outra, e este vínculo permanece inabalável. Embora as suas vidas possam parecer uma loucura, os seus valores e experiências partilhadas continuam a guiá-las. Estão determinadas a construir vidas gratificantes como indivíduos e como irmãs que partilham uma ligação extraordinária. Este novo capítulo das suas vidas é uma prova da sua resiliência e coragem. Abby e Brittany tiveram de enfrentar desafios que a maioria de nós nem sequer consegue imaginar e fizeram-no com graciosidade e determinação. A sua história não é apenas sobre a superação de obstáculos físicos, mas sobre o poder do espírito humano de se adaptar e prosperar à medida que avançam. Continuam a inspirar e a desafiar o mundo a ver para além da sua condição e a reconhecer os indivíduos incríveis que são. A separação de Abby e Brittany é um lembrete da fragilidade e da força do corpo e do espírito humanos. É uma história de triunfo e de perda, de desafios e de esperança. O seu caminho está longe de terminar e o mundo continuará, sem dúvida, a observá-los enquanto navegam neste território desconhecido. Acredite em mim, somos pessoas totalmente diferentes. Abby gosta mais de cor-de-rosa, feminino e formal, e Brittany já não gosta de cor-de-rosa. Mas uma coisa é certa, Abby e Brittany Hensel já provaram que são capazes de superar qualquer coisa que a vida lhes coloque no caminho. A história deles é de resiliência, coragem e um laço inquebrável que perdurará. Não importa a distância entre eles, a separação marca uma mudança significativa nas suas vidas, exigindo que naveguem num mundo que só enfrentaram juntos.
O percurso de Abby e Brittany como indivíduos será provavelmente tão notável como o seu tempo como gêmeas siamesas. Já demonstraram uma força e adaptabilidade incríveis, e esta nova fase trará certamente desafios e oportunidades, seja a redefinir as suas carreiras, a perseguir paixões pessoais ou simplesmente a aprender a viver de forma independente. Elas, sem dúvida, abordarão isso com a mesma determinação que definiu as suas vidas, a rede de apoio à sua volta, a sua família. Amigos e equipa médica foram fundamentais para as ajudar nesta transição. Este esforço coletivo sublinha a importância da comunidade e o impacto que esta pode ter nos indivíduos que enfrentam mudanças que alteram as suas vidas. A história de Abby e Brittany serve como um poderoso lembrete da força que advém da união. Seja a união de dois indivíduos a partilhar um corpo ou a união de uma comunidade a unir-se em torno deles. Os gêmeos Hansel sempre foram mais do que a sua condição física. É uma história de triunfo e de perda de desafios e de esperança. O seu caminho está longe de terminar e o mundo continuará. Sem dúvida, a observá-los enquanto navegam neste território desconhecido. Acredite em mim. Somos pessoas totalmente diferentes. Abby gosta mais de cor-de-rosa, feminina e formal. E Brittany já não gosta de cor-de-rosa. Mas uma coisa é certa. Abby e Brittany Hansel já provaram que são capazes de superar qualquer coisa que a vida lhes coloque no caminho. A história deles é de resiliência, coragem e um laço inquebrável que perdurará. Não importa a distância entre eles. A separação marca uma mudança significativa nas suas vidas, exigindo que naveguem num mundo que só enfrentaram juntos. O percurso de Abby e Brittany como indivíduos será provavelmente tão notável como o seu tempo como gêmeas siamesas. Já demonstraram uma força e adaptabilidade incríveis. E esta nova fase trará certamente desafios e oportunidades, seja a redefinir as suas carreiras, a perseguir paixões pessoais ou simplesmente a aprender a viver de forma independente. Elas, sem dúvida, abordarão isso com a mesma determinação que definiu as suas vidas, a rede de apoio à sua volta, a sua família. Amigos e equipa médica foram fundamentais para as ajudar nesta transição. Este esforço coletivo sublinha a importância da comunidade e o impacto que esta pode ter nos indivíduos que enfrentam mudanças que alteram as suas vidas. A história de Abby e Brittany serve como um poderoso lembrete da força que advém da união. Seja a união de dois indivíduos a partilhar um corpo ou a união de uma comunidade a unir-se em torno deles. Os gêmeos Hansel sempre foram mais do que a sua condição física. É uma história de triunfo e de perda de desafios e de esperança. O seu caminho está longe de terminar e o mundo continuará. Sem dúvida, a observá-los enquanto navegam neste território desconhecido. Acredite em mim. Somos pessoas totalmente diferentes. Abby gosta mais de cor-de-rosa, feminina e formal. E Brittany já não gosta de cor-de-rosa. Mas uma coisa é certa. Abby e Brittany Hansel já provaram que são capazes de superar qualquer coisa que a vida lhes coloque no caminho. A história deles é de resiliência, coragem e um laço inquebrável que perdurará. Não importa a distância entre eles. A separação marca uma mudança significativa nas suas vidas, exigindo que naveguem num mundo que só enfrentaram juntos. O percurso de Abby e Brittany como indivíduos será provavelmente tão notável como o seu tempo como gêmeas siamesas. Já demonstraram uma força e adaptabilidade incríveis, e esta nova fase trará certamente desafios e oportunidades, seja a redefinir as suas carreiras, a perseguir paixões pessoais ou simplesmente a aprender a viver de forma independente. Elas, sem dúvida, abordarão isso com a mesma determinação que definiu as suas vidas, a rede de apoio à sua volta, a sua família. Amigos e equipa médica foram fundamentais para as ajudar nesta transição. Este esforço coletivo sublinha a importância da comunidade e o impacto que esta pode ter nos indivíduos que enfrentam mudanças que alteram as suas vidas. A história de Abby e Brittany serve como um poderoso lembrete da força que advém da união. Seja a união de dois indivíduos a partilhar um corpo ou a união de uma comunidade a unir-se em torno deles. Os gêmeos Hansel sempre foram mais do que a sua condição física. Foram educadoras, defensoras e inspirações. As suas vidas mostraram ao mundo que as diferenças podem ser uma fonte de força e que até os desafios mais extraordinários podem ser enfrentados com coragem e graciosidade à medida que entram neste novo capítulo. Continuam a incorporar estes valores, dando um exemplo para outros seguirem. A história de Abby e Brittany não é apenas sobre a sua separação, é sobre a sua resiliência, a sua coragem e o seu vínculo inquebrável.
É uma história que nos recorda a todos o poder do espírito humano para superar a adversidade e prosperar perante desafios inimagináveis enquanto navegam neste território desconhecido. O mundo observa com admiração e apoio, inspirado pela sua força e determinação. O seu caminho é um testemunho da incrível resiliência do espírito humano e do poder duradouro do amor e da conexão. À medida que Abby e Brittany se adaptam às suas novas vidas, vamos dar uma vista de olhos a outros gêmeos cujas histórias impressionaram os gêmeos mundialmente famosos que fizeram história. Os gêmeos sempre chamaram a atenção das pessoas, especialmente quando alcançam a fama juntos ou sozinhos. Ao longo da história e em diferentes áreas, alguns gêmeos destacaram-se pelas suas contribuições únicas. Vamos dar uma vista de olhos mais de perto. Veja alguns casais que deixaram a sua marca no mundo, seja através da representação, música, desporto ou até mesmo crime. Mary-Kate e Ashley Olsen são algumas das gêmeas mais famosas que existem. Nascidas em 1986 na Califórnia, tornaram-se nomes conhecidos em crianças ao interpretarem Michelle Tanner no programa Full House. A sua popularidade disparou, levando a filmes como It Takes Two e Passport to Paris. Quando ficaram mais velhas, as irmãs mudaram de rumo para o mundo da moda, criando marcas de topo como a Row. O seu sucesso e design valeram-lhes prêmios e uma forte influência na indústria da moda. Outro par de gêmeas conhecidas é Dylan e Cole Sprouse, nascidos em 1992 em Itália. Tornaram-se ídolos adolescentes, graças aos seus papéis na doce vida de Zack e Cody no Disney Channel. Depois de uma pausa para frequentar a faculdade em Nova York, fizeram regressos nas suas próprias maneiras para descrever Abby. Ela seria mandona e não está tão bem como costumava estar. Ela costumava ser mais franca. Ela irrita-se facilmente. Cole assumiu um papel importante na série de sucesso Riverdale. Enquanto Dylan explorava filmes independentes e começou um negócio, os seus talentos mantiveram-nas em evidência durante anos. Tia e Tamara Mowry ganharam fama com o seu programa Sister, na década de 1990. Nascidas em 1978 na Alemanha, interpretaram gêmeas separadas à nascença que se reencontram na adolescência. Além do sucesso no programa, participaram em reality shows, escreveram livros e partilharam as suas experiências como gêmeos com os fãs. A sua conexão e humor fizeram deles estrelas duradouras. No Panorama Musical, Joel e Benji Madden, Does Good Charlotte, trouxeram a energia gêmea para o rock. Nascidos em 1979 em Maryland, fizeram sucesso com êxitos como Lifestyles of the Rich and Famous. Para além da banda, trabalharam como produtores e compositores, deixando as suas marcas por toda a indústria musical. Há ainda Scarlett Johansson e o seu irmão gêmeo, Hunter. Nascida em 1984. Em Nova York, Scarlett é uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood, conhecida pelos seus papéis em Viúva Negra e filmes da Marvel. Hunter, por outro lado, seguiu um caminho mais tranquilo, trabalhando na política e em projetos comunitários. As suas vidas contrastantes mostram como os gêmeos podem perseguir objetivos completamente diferentes. Ashton Kutcher e o seu irmão gêmeo Michael formam outra dupla famosa. Nascido em 1978 no Iowa, Ashton tornou-se uma estrela pelos seus papéis em filmes e séries. A história de Michael é inspiradora. Apesar de viver com paralisia cerebral e de ter sido submetido a um transplante de coração, tornou-se uma voz em prol dos direitos das pessoas com deficiência e da doação de órgãos. O vínculo entre irmãos é forte, mesmo com caminhos diferentes. No Desporter, Bob e Mike Bryan são lendários no tênis nascidos em 1978 na Califórnia. Dominaram os torneios de pares, ganhando muitos títulos do Grand Slam. A sua sincronização no court é incomparável, tornando-os uma das melhores equipas de pares da história. Numa nota mais sombria, Ronnie e Reggie Cray governaram o submundo de Londres nas décadas de 1950 e 60. Nascidos em 1933, estes gêmeos construíram um império criminoso através de roubos e violência. O seu reinado acabou em prisão, mas a sua história foi recontada em livros e filmes, captando o fascínio mórbido do público Chang e Eng Bunker. Nascidos em 1811 na Tailândia, eram os gêmeos siameses originais. Unidos pelo peito, tornaram-se famosos digressões como curiosidades, mas depois estabeleceram-se nos Estados Unidos. Casaram com irmãs e tiveram 21 filhos, conseguindo levar vidas surpreendentemente normais. Apesar da sua condição, a sua resiliência deixou um legado duradouro. Na política, Jenna Bush Hager
e Barbara Pierce Bush. Filhas gêmeas do ex-presidente norte-americano George W. Bush, encontraram cada uma a sua própria forma de brilhar. Nascidas em 1981 no Texas, Jenna prosperou como jornalista e autora, enquanto Barbara lidera uma organização sem fins lucrativos focada na equidade na saúde. A sua influência estende-se além do famoso sobrenome. Mark e Scott Kelly são gêmeos que levaram a rivalidade entre irmãos para o espaço. Nascidos em 1964 em New Jersey, ambos se tornaram astronautas da NASA. Scott passou um tempo recorde no espaço, ajudando cientistas a estudar como o espaço afeta o corpo humano. Mark fez a transição para a política e agora serve como senador dos Qs, provando que as suas conquistas são de outro mundo. James e Oliver Phelps são amados pelos fãs de Harry Potter, mas pelos seus papéis como Fred e George Weasley. Abby assume os pedais e Shifter e eu assumimos o... E ambos conduzimos. Ambos conduzimos e eu assumo o pisca-pisca. Nascidos em 1986 em Inglaterra, trouxeram humor e charme ao grande ecrã. Mesmo depois do fim da série, mantiveram-se ligados aos fãs através de eventos e projetos ligados ao universo de Harry Potter. A supermodelo Gisele Bündchen tem uma irmã gêmea fraterna, Patrícia, nascida em 1980 no Brasil. Gisele tornou-se um ícone de moda, enquanto Patrícia trabalhava nos bastidores como sua empresária, embora não seja tão famosa. O apoio de Patrícia foi fundamental para o sucesso de Gisele. Os gêmeos Winklevoss, Cameron e Tyler, são conhecidos pelo seu envolvimento nos primórdios do Facebook. Nascidos em 1981 em Nova York, construíram uma fortuna através de empreendimentos de criptomoedas como a Gemini. A sua história mostra como os gêmeos podem duplicar o seu impacto no mundo da tecnologia. Nos desportos, Tiki e Rondé Barber fizeram os seus nomes no futebol americano. Nascidas em 1975, tiveram carreiras impressionantes na NFL, jogando por equipes diferentes, mas partilhando uma dedicação ao jogo. O seu sucesso em campo fez delas modelos para jovens atletas gêmeas. Têm um vínculo único que muitas vezes leva a histórias fascinantes, seja fazendo-nos rir, inspirando-nos ou chocando-nos. Junte-se a nós enquanto mergulhamos mais fundo nas vidas destes pares extraordinários e descobrimos o que torna suas ligações tão especiais. As vidas de gêmeas siamesas, Abby e Brittany, mostram como partilhar um corpo traz lutas que poucos conseguem imaginar. Charity e Baishimi, complexidade das gêmeas siamesas. As gêmeas siamesas são um fenômeno raro que chama a atenção pela sua enorme complexidade e pelos obstáculos médicos que apresenta. Estas gêmeas, fisicamente ligadas de alguma forma, formam-se quando um único óvulo fertilizado não se divide completamente durante o desenvolvimento inicial. O resultado? Para gêmeos unidos pelo peito ou pela cabeça, a separação pode ser um procedimento de alto risco com probabilidades negras. Se os gêmeos partilham um órgão vital, a cirurgia pode significar sacrificar um gêmeo para salvar o outro. Isto levanta dilemas éticos sobre se é certo arriscar uma vida pela potencial sobrevivência de outra. Mesmo com os avanços médicos modernos, como a imagiologia detalhada e o planeamento cirúrgico, cada caso é uma aposta. As famílias e as equipas médicas enfrentam frequentemente escolhas impossíveis, pesando os riscos da cirurgia contra os desafios de viver a vida unidos. Nos casos em que a separação não é uma opção, o foco muda para proporcionar a melhor qualidade de vida possível. Isto pode significar cuidados médicos regulares para tratar problemas de saúde contínuos, bem como o apoio às necessidades físicas e de desenvolvimento. Alguns gêmeos unidos, apesar das probabilidades, continuam a levar vidas plenas. Adaptam-se às suas circunstâncias únicas, demonstrando muitas vezes resiliência e força. Isto é nada menos que notável. Claro, a sua qualidade de vida depende muito da natureza da ligação e dos recursos médicos disponíveis. Um dos maiores obstáculos no tratamento de gêmeos siameses é a raridade da sua condição. Cada par é um desafio médico único porque as formas como os seus corpos são fundidos variam muito. Os profissionais médicos contam frequentemente com avanços na imagiologia, cirurgia e cuidados pós-operatórios para navegar nestas complexidades.
Estas inovações levaram a melhores taxas de sobrevivência e a melhores resultados para muitos gêmeos siameses. No entanto, é evidente que ainda há muito a aprender sobre a melhor forma de satisfazer as necessidades físicas e emocionais destes indivíduos e das suas famílias. Viver a vida como um gêmeo siamês, separado ou não, é uma negociação constante de limites, identidade e independência. Para aqueles que permanecem unidos, a cooperação e o compromisso tornam-se necessidades diárias.